Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre a entrevista. A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador e entrevistado, que pode ser entrevistadores e entrevistados, porque podemos entrevistar duas ou mais pessoas ao mesmo tempo, e quem faz a pergunta, quem faz a entrevista também pode ser um grupo de pessoas. O principal objetivo das entrevistas é retirar informações e declarações sobre determinado assunto. E este é um dos gêneros textuais com função informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revista, internet, televisão, rádio, dentre outros. Neste esquema, lembramos os tipos de entrevistas que existem: uma entrevista para um emprego, uma entrevista jornalística, uma entrevista social ou psicológica, lembrando que elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, serem utilizadas para dar base a uma notícia, a uma reportagem. E aí eu lembro a vocês que seria muito interessante a gente poder conversar com as pessoas que nós admiramos, né? Os nossos ídolos, cientistas, celebridades, por exemplo, perguntar sobre suas vidas, seus estudos, trajetória. Se essa pessoa for alguém famoso, é improvável que a gente consiga ter essa conversa, mas tem um gênero textual que se desenvolve com o objetivo de satisfazer essa curiosidade, ou até de conhecer mais sobre um determinado assunto do ponto de vista de um especialista ou de alguém que tem uma perspectiva interessante sobre ele. Esta é a entrevista, que é um gênero textual em que alguém responde perguntas de um interlocutor que se preparou para investigar tudo de interessante que o entrevistado possa dizer sobre si ou sobre o assunto tratado. A entrevista, como eu disse, envolve o entrevistador, que é quem formula e faz as perguntas, e o entrevistado. O trabalho de um entrevistador começa muito antes que ele possa se encontrar com o entrevistado. Para fazer uma boa entrevista, o entrevistador precisa conhecer a história e o trabalho de quem vai entrevistar, definir de qual assunto o texto vai tratar e só então elaborar perguntas que sejam importantes para o assunto que se pretende tratar. O assunto da entrevista pode ser a própria vida do entrevistado, como acontece em muitas entrevistas com celebridades, ou pode ser algo que o entrevistado tenha autoridade, tenha conhecimento, domínio e possa explicar. A entrevista possui características específicas. São textos que chamamos de informativos ou opinativos. Temos a presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem que é dialógica, é oral, porque a entrevista é feita de forma oral, a marca do discurso direto, porque ainda que a gente faça a entrevista oral, depois você tem que transcrevê-la, e para isso a gente escreve exatamente como a pessoa falou, né? Usando diretamente a fala da pessoa. E também temos a marca da subjetividade, porque a pessoa fala normalmente o que ela sente, do jeito que ela sente. Mescla, ou seja, mistura de linguagem formal e informal, porque como é um texto, né, que tem um caráter mais jornalístico, ele tem que ter uma certa formalidade, mas ao mesmo tempo, como é um texto que tem essa marca subjetiva, ele traz um pouquinho de informalidade, até para a pessoa se sentir mais à vontade para responder. Quanto à estrutura da entrevista, como eu já falei um pouco para vocês anteriormente, primeiro é importante definir o tema. É só depois que o tema é escolhido que você escolhe, por exemplo, a pessoa que vai ser entrevistada, o assunto que vai ser tratado. Então, um roteiro é elaborado. O orientador do entrevistador no ato é o que orienta o entrevistador no ato da entrevista. Para produzir o roteiro, a pessoa precisa pesquisar sobre a pessoa ou sobre o tema com antecedência. Como é que você vai elaborar um roteiro, uma pergunta, se você não conhece aquela pessoa ou aquele tema? Depois podem ser enumeradas algumas perguntas que vão guiar o trabalho. Com certeza, outras perguntas podem surgir no momento e o entrevistador ele tem que estar preparado para isso. Uma boa entrevista tem um ótimo título que chama a atenção de outras pessoas. Ele tem que ser criativo e resumir aquilo que vai ser tratado. E revisão é a palavra-chave. É imprescindível que todo texto seja revisado antes de ser publicado, para evitar erros na escrita. Normalmente, nas entrevistas, as pessoas utilizam gravador ou câmera para ajudar na transcrição, porque assim a transcrição, ou seja, escrever no papel aquilo que foi respondido na entrevista, para que isso seja feito de maneira real, para que o que a pessoa falou seja realmente transcrito. Né? A gente não pode colocar palavras na boca das pessoas, deturpar o que a pessoa falou. A entrevista ela precisa ser transcrita de maneira real. Nas transcrições, transfere-se para a escrita
a maneira como o texto foi dito oralmente. Por isso, tem que manter pausas, hesitações das pessoas, marcas de conversa. Só um detalhe: a entrevista ela pode ser de forma dirigida ou não dirigida. Dirigida é aquela que tem como objetivo obter detalhes de algum acontecimento que foi vivido pelo entrevistador, um fato real, um crime, uma tragédia, uma descoberta. A partir do desenrolar da conversa, as perguntas vão surgindo. Então, esse tipo de entrevista ele não tem um roteiro elaborado. E a entrevista não dirigida é aquela que está bem planejada, né? Ela tem um roteiro preparado com antecedência, ok, pessoal? Que bom que você chegou aqui e conheceu um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.